Veículo parado é dinheiro pelo ralo. Você já ouviu essa expressão? Pois é a mais pura verdade, não é mesmo? Cada vez que você tem um veículo parado para uma manutenção corretiva, é a carga que fica esperando, a entrega que pode atrasar, o orçamento de manutenção que pode estourar e por aí vai. O que tudo isso tem em comum é que o caixa da operação quem sofre. Mas você não está sozinho nessa. Quebras inesperadas não são apenas azar, elas têm um impacto financeiro real e muito significativo que pode até ser antecipado e evitado com algumas ações. Meu nome é Iago Assis, sou gerente de produto aqui na Prolog e responsável pelo módulo de manutenção preventiva. E hoje eu tô aqui para falar com você sobre o impacto financeiro real de ter veículos parados e como a manutenção preventiva programada resolve de vez esses problemas. Mas só depois da vinheta. Você já parou para calcular o custo real de uma quebra? Eu não estou falando apenas de custo direto da peça, do reparo, mas de todos os gastos envolvidos. Aluguel de substituição, multas por atraso, perda de frete e até mesmo possíveis danos à reputação da sua empresa. Em média, de 65% a 70% do seu orçamento pode estar sendo consumido por manutenções corretivas que são totalmente evitáveis. Muitas vezes, um caminhão parado por um dia para manutenção pode facilmente ultrapassar o valor do próprio reparo, quando consideramos o efeito dominó dentro da tua operação. Vamos pensar aqui num exemplo prático. Supondo que um veículo não passou pelas manutenções preventivas programadas e deu um problema inesperado no motor. O custo de reparo já está na faixa ali dos R$7.000. Mas na conta entram outros detalhes, como por exemplo, o aluguel de um veículo para substituição, caso você não consiga outro disponível dentro da sua própria frota, multa por atraso da entrega, risco de cancelamento de contrato e isso sem contar no possível impacto de reputação da tua empresa, como eu mencionei anteriormente. Agora multiplique esse prejuízo por 0,7, que é a média de paradas de um veículo por mês. A escala do problema fica mais evidente, não é mesmo? E tudo isso piora quando não há controle sobre as manutenções. Não ter uma constância nas manutenções preventivas da frota vai muito além do prejuízo financeiro. Isso também pode acarretar em perda de garantia. Esquecer de realizar revisões obrigatórias pode parecer inofensivo, mas pode fazer com que você perca a garantia estabelecida pela fabricante do seu veículo. Isso pode aumentar ainda mais os custos de reparo, já que avarias cobertas pela garantia seriam agora custeadas integralmente pela sua empresa. Imprevisibilidade de custos. A manutenção corretiva é naturalmente reativa e imprevisível. Quando você não consegue antecipar falhas e precisa agir somente quando algo quebra, os custos se tornam muito voláteis e difíceis de orçar. Sem a manutenção preventiva, falta uma previsão confiável das despesas, levando a frequentes estouros de orçamento. Isso também afeta a alocação de recursos, já que a empresa precisa manter capital extra reservado somente para lidar com emergências constantes. Falta de controle sobre a frota. Ter uma rotina de preventivas faz com que você tenha muito mais controle e também conhecimento sobre a saúde dos seus caminhões. E isso proporciona certa liberdade para tomadas de ações que otimizem a rotina da operação, como o planejamento de rotas mais eficientes para cada veículo, programação de rodízio dos seus caminhões, caso seja uma prática feita em sua operação, dentre outros fatores que também são muito positivos. Ter uma rotina de manutenções preventivas não só gera economia de tempo e financeiro, mas também aumenta a vida útil dos ativos, otimiza o tempo, reduz a sobrecarga da equipe e gera maior segurança na tomada de decisão. Por isso, é extremamente importante assumir o controle sobre a manutenção de frotas. E para isso, você deve contar com ferramentas que facilitem a sua rotina, ao invés de mergulhar num mar de planilhas e dados sem muito contexto. Vou aproveitar o momento para te recomendar outro conteúdo que vai te ajudar a reduzir as manutenções corretivas da frota. É só clicar aqui e conferir. Mas termina esse vídeo aqui primeiro, estamos quase lá. Prestou atenção nos detalhes que eu comentei no exemplo do reparo do motor, que sairia por no mínimo R$7.000? Se não, tudo bem, eu vou repetir para você. A situação com o veículo se deu pois as manutenções preventivas foram negligenciadas. É a partir dessas manutenções que você vai construir um bom histórico do veículo, economia de longo prazo e uma maior vida útil desse ativo. Isso sem mencionar a segurança para a frota, para o time e até mesmo para o teu cliente final. Eu entendo perfeitamente a frustração que você está sentindo no meio de tudo isso. Não queria entrar no impasse de manutenção preventiva versus corretiva, mas isso é um ponto crucial. Manutenções corretivas sempre vão ocorrer, mas fazem parte da operação. E isso não quer dizer que você não possa realizar ações para evitar ou até mesmo reduzir os danos de quando elas acontecem. E como você vai fazer isso? A partir de um bom controle e planejamento das manutenções. Muito
muitos gestores têm dificuldade em transformar a consciência da importância das manutenções em ações práticas e consistentes. O problema não é sobre saber o que fazer, mas como fazer do modo sistemático e regular. A falta de ferramentas é uma reclamação frequente nas operações, e essa deve ser uma ótima solução a se considerar. Em algumas operações, até tem ferramenta, mas não há pessoas para operar ou há até uma certa rotatividade de mão de obra na posição responsável. Neste caso, você pode contar com ações de bonificação e desenvolvimento contínuo para motivar a permanência da equipe e, claro, incentivar o uso dessa ferramenta. Quando eu falo sobre contar com o apoio de ferramentas, digo pois é uma forma confiável, organizada e prática para fazer o controle das manutenções, principalmente quando você tem uma ferramenta desenvolvida exclusivamente para esse objetivo. Um local onde todo o controle do cronograma de preventiva será realizado para toda a frota. Isso fará com que no fim do dia o gestor tenha previsibilidade e controle de custos, o que é indispensável para uma gestão de verdade. Vou te dar como exemplo como funciona aqui no Prolog App. Por aqui, temos o conceito de farol de manutenção preventiva. Ele permite que você vincule um plano de manutenção a um veículo e faça o acompanhamento das próximas datas e status de cada caminhão. Chega aqui, eu vou te mostrar como funciona de fato no nosso sistema. Você pode criar tudo na versão web, pelo seu computador, e acompanhar pelo seu celular para otimizar o dia a dia e acompanhamento dos status quando precisar dar uma conferida rápida. Essa é uma solução que vai te proporcionar maior controle, eficiência e economia com a frota. Nem sempre a melhor opção está em trocar uma mão de obra pela outra, mas sim investir nas escolhas que vão trazer a solução de uma vez por todas. Implementar um sistema de controle preventivo não requer mudanças drásticas. Com a ferramenta certa, pode-se começar a ver melhorias imediatas e muito significativas na sua operação. Você não precisa trocar de mecânico ou aumentar a sua equipe, basta integrar e otimizar. Todos os dias você tem uma escolha objetiva a fazer: continuar com a mesma estratégia ou buscar algo que te leve a um resultado diferente. Fale com o nosso time de especialistas e veja na prática como o Prolog App se encaixa nos desafios diários da sua operação. Aqui é sem compromisso. Meu objetivo é que você veja que há solução e é muito mais simples do que você imagina. É só clicar aqui no link que deixei na descrição ou no primeiro comentário fixado e até o próximo vídeo.